E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer uma caixa de seleção através dos botões Actives. Nós vamos utilizar uma caixa de seleção individual para cada mês e a partir dessa seleção então trazer um valor ou financeiro, um texto e um resultado final. Então fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do meu computador, onde nós representamos algumas caixas de seleção que são variáveis conforme a gente realiza a seleção delas através das células. E durante essa aula nós vamos aprender a utilizar um exemplo com os meses, nesse caso apenas janeiro e fevereiro, mas a gente consegue replicar todos os meses do ano utilizando esse método. Então vamos lá. No primeiro exemplo, aqui a gente tem a seleção de janeiro, fevereiro e total, que conforme a seleção é realizada, ele vai trazendo alguns valores. Esses valores podem ser faturamento, pode ser uma receita, uma despesa, ou qualquer outro modelo de valores, pode ser até um texto, qualquer tipo dessa situação. Então eu vou criar uma aba nova aqui na planilha, e vou vir aqui através da guia desenvolvedor, e vou utilizar o que? A caixa de seleção. Para o Windows e para o MacBook ela tem a mesma nomenclatura, chamando então caixa de seleção do controle de formulário. Ou seja, ela não tem uma seleção de user form. Então vou vir aqui, vou selecioná-la e em qualquer lugar da tela que eu selecionar ela vai inserir. Então aqui eu tenho a caixa de seleção 1 e vou selecionar mais uma caixa de seleção 2. Ou seja, aqui eu terei então janeiro e fevereiro. Aqui eu vou renomear, então para renomear tem que selecionar o texto da caixa e digitar qualquer valor. Então aqui para esse caso vai ser janeiro e para o nosso segundo exemplo, fevereiro. E a partir disso eu vou na mesma regra das caixas de combinação, da validação de dados por user forms ou pelo botão Actives, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa formatar o controle para definir o que? Uma célula de referência. Então, aqui na minha célula de referência de janeiro, eu vou utilizar o que? Através do formatar controle, eu vou fazer um vínculo de célula na minha célula M. Na minha célula M, então, toda vez que essa célula for marcada, ela vai retornar verdadeiro. Isso quer dizer que verdadeiro é seleção OK, sem a seleção, falso. E vou fazer o mesmo exemplo para fevereiro. No fevereiro, nesse caso eu não vou utilizar o mesmo vínculo da célula de janeiro, eu vou utilizar a célula abaixo ou ao lado. Então nesse caso eu vou utilizar a célula ao lado. Selecionei fevereiro, me trouxe aqui verdadeiro e falso. E aqui para utilizar como referência, eu vou selecionar na célula janeiro e vou arrastar ao lado aqui até os meses seguintes. Então eu tenho aqui janeiro e fevereiro, onde o que? Toda vez que eu seleciono janeiro, retorna verdadeiro para janeiro. Fevereiro, falso. E a partir disso eu vou definir aqui alguns valores. Vamos definir que para janeiro, o meu valor aqui é 2.000. E para fevereiro, 4.500. A partir disso eu vou fazer uma formatação de célula rápida aqui, só para botar para modelo financeiro aqui em dólar. E o que eu vou fazer o que? Toda vez que eu selecionar janeiro, eu quero que o meu valor apareça. Então, para isso eu preciso utilizar o que? Uma função C. Então vamos aqui, função C. E o meu teste lógico para o mês de janeiro vai ser o que? Se aqui eu utilizei um exemplo de janeiro. Então, se janeiro for igual verdadeiro, eu posso digitar verdadeiro diretamente na célula, no meu caso na minha fórmula, que ele vai entender. Pois o verdadeiro e falso é uma ferramenta original do Excel, então eu não preciso colocar entre aspas ou qualquer coisa do tipo. Aqui no kart nós vamos demonstrar um exemplo utilizando a função verdadeiro e falso, caso você não conheça ainda. E aqui no valor se verdadeiro eu vou trazer o que? O meu resultado de janeiro. Caso contrário, vou trazer em branco. Ou seja, fiz a fórmula aqui e o valor está em branco, por está desmarcado. Mês de janeiro, eu informei para o Excel que o mês de janeiro agora eu não quero o resultado. Então,
A partir do momento que eu selecionei janeiro, está aqui o resultado. E vou também fazer a mesma formatação de célula em dólar. E aqui eu posso até aumentar um pouco o tamanho da minha célula. Conforme eu aperto janeiro e fevereiro, o resultado vem na minha célula. Para fevereiro, farei o mesmo exemplo. Então eu vou utilizar aqui C. Nessa minha condição agora, eu preciso utilizar a célula de fevereiro. Então, N3 igual verdadeiro. Caso for verdadeiro, traz o resultado. Caso contrário, falso. Aqui na N3, na verdade é N1, que é o valor verdadeiro e falso, aqui na coluna M. Enter. E aqui está o resultado. Já vou espelhar a formatação aqui para ficar igual. E eu tenho o que? Toda vez que eu seleciono fevereiro, ele some. Toda vez que eu seleciono janeiro, ele aparece. E agora eu vou ter mais um botão. Esse meu botão eu vou chamar de total. Então vamos colocar aqui uma nova caixa de seleção, onde chamaremos de total. Que é para o quê? Para demonstrar o valor total quando for solicitado. Então eu vou utilizar aqui. No meu novo formato de controle, eu vou selecionar uma nova célula, que também vai resultar em verdadeiro e falso. E selecionei verdadeiro. Tirei a seleção falso. Então, para isso, eu vou utilizar uma nova função C, igual C. A minha condição for verdadeiro. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer uma soma dos meus valores mensais. Caso fosse até dezembro, eu iria até a célula de dezembro. Como aqui eu tenho só janeiro e fevereiro, então são essas duas células. Caso contrário, em branco. Ou seja, não vai poluir a minha imagem. Vamos ver aqui, vamos selecionar total. E aqui veio o valor 6.500, que é a soma de 2.000 com 4.500. E a partir disso eu consigo fazer o quê? Consigo fazer representações gráficas. Ou seja, vamos aqui demonstrar um gráficozinho rápido para ver como é que esse valor fica representado. Ó. Ele trouxe aqui 1, 2 e 3, que seria referente à coluna C. Eu posso excluí-la aqui para aparecer só janeiro e fevereiro. Conforme a seleção, ele vai inserindo no gráfico. Veja só que legal que fica. Ó. Selecionei fevereiro, insere o valor em fevereiro e atualiza a coluna vertical. E assim eu consigo o quê? Fazer representações gráficas em dashboards utilizando uma caixa de seleção. Conforme a seleção, traz os valores. E esses valores sempre são a partir de uma condição verdadeira e falsa. Pois o botão, apesar de ele poder não ter limites de inserção de botão, ele referencia verdadeiro e falso sempre. E a partir dessa seleção, ele traz um resultado. E dentro desse resultado verdadeiro e falso, eu posso fazer a minha lógica utilizando meses, posso utilizar algum produto ou algum serviço, qualquer outra coisa que dependa de um verdadeiro e falso. E aqui então foi demonstrado um exemplo bem bacana. Na prática, utilizando esse exemplo da caixa, o ideal aqui é o que? A gente saber qual é a finalidade dessa caixa. Essa caixa pode ser utilizada para qualquer coisa. Você pode ter, por exemplo, um cadastro de usuários, onde, por exemplo, você está cadastrando a pessoa, aí você vai inserir ali se essa pessoa é do sexo masculino ou feminino, e através da caixa, quando você seleciona a caixa, você consegue já preencher uma célula. Vamos fazer o seguinte aqui. Igual C, verdadeiro, ele vai retornar masculino. Caso contrário, feminino. E aí, a partir da minha célula, eu consigo fazer o quê? Toda vez que eu seleciono, ele já altera o sexo. E esse exemplo eu consigo utilizar em diversos cadastros, quando for cadastros de usuários. Mas, nesse nosso caso aqui, que foi para casos mensais, essa é a forma.